E o primeiro aplicativo que a gente vai estar falando é da Ultra Hand, que literalmente, ó, é o menu secreto do Nintendo Switch desbloqueado. E você tem algumas formas de estar ativando ela, seja direto aqui pela tela de touchscreen do Switch, você arrasta, é muito simples, você literalmente arrasta para o lado e vai estar aqui tudo disponível. Mas se não abrir dessa forma, se você tiver com o Switch docado, você pressiona aqui, ó, botão de L, seta para baixo, analógico direito. Mais uma vez, ó, você vai cair aqui na Ultra Hand, aqui com a setinha você vai descendo nos recursos. Aqui você tem o Edson, que serve para estar usando cheats nos seus jogos, tem o FPS Locker, que a gente vai estar falando no vídeo, o Visual, volume mestre e inúmeros módulos. Literalmente esse aqui é o cartão de visita do Switch desbloqueado, que é com ele que você vai ter acesso a módulos, overclock e tudo mais presente aqui no desbloqueio do console para você aproveitar ainda mais ele. Aproveitando que eu te ensinei a usar aqui, ó, a Ultra Hand, vamos falar de um módulo presente aqui na Ultra Hand, que é o FPS Locker. E o que ele é? Basicamente, ele agrupa mods de 60 FPS nos jogos para que você possa estar rodando esses jogos com uma performance melhor. Muita gente acessa direto aqui pelo menu e não vai funcionar dessa forma. Para estar ativando o FPS Locker, para estar utilizando ele, existe um processozinho que a gente tem que seguir. Que primeiro, ó, é abrir o jogo e descobrir se existe lá no banco de dados do FPS Locker o mod 60 FPS para você já baixar direto por aqui. Lembrando, o console, óbvio, tem que estar conectado aqui pela internet, então vou usar aqui, ó, o Dragon Ball Sparking Zero. Agora sim, com o jogo aberto, a gente vai seguir o procedimento aqui da Ultra Hand, ó, de pressionar o botão de L, seta para baixo, analógico direito. Vamos lá no módulo do FPS Locker e por padrão o jogo vem a 30 FPS, mas a comunidade já trouxe mod. O que acontece é que muita gente vem aqui simplesmente, ó, em aumentar FPS e sem a instalação do mod não adianta nada, ele não vai funcionar, não vai subir. O que você precisa estar fazendo é vir aqui, ó, em configurações avançadas. Aqui você vem nessa opção de verificar e baixar configurações. Se tiver disponível, ele vai dizer que há uma configuração, no meu caso aqui ele está dizendo que já foi aplicada, porque eu já fiz esse procedimento antes, mas você acessa essa opção aqui, ó, converter, ele vai dizer que o patch foi criado e vai mandar você reiniciar o jogo. Após estar reiniciando o jogo, vem aqui, agora sim, ó, em aumentar FPS e na hora você já vai perceber que o FPS ele já vai estar subindo aqui no jogo e aqui tem a meta de FPS, você pode verificar que tem essa possibilidade de você deixar, por exemplo, a 45 FPS ou então tentar forçar um 60. Lembrando, utilização aqui do FPS Locker requer overclock na maior parte dos jogos. Então se você não gosta muito de overclock, esse aqui não é um módulo que vai funcionar muito bem. Tem inúmeros vídeos aqui no canal que eu falo sobre overclock, porque realmente ele garante que a performance do Switch seja extremamente melhor e eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos também quais são as frequências ideais, as frequências corretas para quem quer utilizar aqui o overclock. Só para a gente verificar se realmente o jogo subiu, eu vou vir aqui nessa opção que é o Status Monitor. Como eu estou utilizando aqui o Salt NX, que é um outro recurso também disponível, eu tenho a opção de contador de FPS. Então eu acesso aqui, ó, FPS, venho aqui em Counter e pronto, ele já está mostrando o jogo rodando, ó, não liso a 60 FPS, mas pegando lá 48, 50 frames, em alguns momentos atingindo lá, mas o jogo fica basicamente aqui, ó, a 50. Então o Sparking Zero é um jogo que não vai pegar 60 o tempo todo. Eu recomendaria que você jogasse a 40, que é o que eu vou fazer agora. Porque como essa tela ela é pequena, você não vai sentir tanta diferença entre 60 FPS e 40. Eu vou mais uma vez pressionar aqui os botões de L, seta para baixo e analógico direito para cair aqui, ó, na Ultra Hand. Venho aqui no meu FPS Locker e vou mudar o set. Eu vou diminuir o FPS aqui até que ele fique a 40. Então eu vou mais uma vez utilizar aqui, ó, Status Monitor de novo, FPS, Counter e pronto. Agora sim, o jogo ele pega 40 FPS, tranquilo, ó, vai mantendo cravado. Tem uma sensação de fluidez maior do que 30 frames e aqui na tela do Switch OLED fica sensacional estar jogando o Sparking Zero, que trouxe aqui com um porte relativamente decente para o Switch de um jogo grandioso, a 40 FPS sem dificuldade. O que nos leva aqui, ó, ao próximo recurso que eu vou estar falando para vocês, que basicamente é a utilização de overclock no Switch desbloqueado. E como que eu vou utilizar aqui o overclock? Ó? Mais uma vez, tudo presente aqui nesse menu secreto. A gente vai falar muito dele hoje porque realmente ele facilita muito a utilização aqui de recursos do Switch desbloqueado. Então é o SysClock, que é o gerenciador de overclock do Switch desbloqueado. E pessoal, utilizando o pacote CNX, que a maioria das pessoas utiliza, você tem uma frequência máxima, que claro, você tem que saber o que você está fazendo, não pode sair mexendo em tudo, mas aqui ó, o próprio costela do pacote CNX e aqui no CNX Plus também, isso não foi modificado pelo Roger,
existe uma frequência máxima que limita o console, porque a Nintendo deixou esse console aqui com algumas amarras para economizar bateria. Se você quiser um pouco mais de performance, você precisa estar utilizando mais desse poder. O Switch é um console relativamente frio e pode sim chegar a 70 graus sem estar infringindo problema para o console. Para a utilização aqui de overclock, lembrando, faça isso, obviamente, por sua conta e risco. Caso você queira utilizar, estuda bastante, tem inúmeros vídeos aqui no canal. Mas lógico, eu estou usando esse perfil aqui há muito tempo e não tenho problema. E basicamente é esse perfil aqui de 1785 MHz, 921 e 1600 MHz de memória. Aqui a mesma coisa eu utilizo tanto para o modo portátil quanto no modo docket, e tudo isso você pode mexer aqui utilizando a overlay do SysClock. Tem muita gente que acredita que você tem que utilizar aqui ó, o SysClock Manager, e não, você não tem a menor necessidade de usar aqui. Tem gente que abre com o Applet Mode e trava com isso daqui, e não, a utilização basicamente ela é feita aqui. Vamos abrir os Fire, que é o menu do Switch desbloqueado, o menu principal dele, além daquele menu secreto, que eu quero te mostrar um recurso muito legal se você tem um PC bom, um PC que roda aí games e quer estar streamando a tela dele, que é um Moonlight. E o Moonlight, basicamente, pessoal, literalmente vai pegar a tela do seu PC e vai colocar aqui na tela do Switch. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu mostro os jogos da Steam rodando aqui no meu Switch desbloqueado via internet, que torna ele quase como uma espécie de PS Portal e faz você poder carregar seus jogos com mais resolução. Você pode setar para 60 FPS. Lembrando que quanto mais FPS, mais resolução vai demandar mais internet, mas você pode ter uma boa internet em casa e estar utilizando aqui o Moonlight para streamar a tela do seu PC no Switch. Mas de repente você não tem um PC gamer bom e na verdade tem um PlayStation. Então sim, ó, o Chiaki basicamente vai fazer com que você não tenha que gastar dinheiro com o PS Portal. Mais uma vez, link aqui ó, no card e também na descrição do vídeo, com um tutorial completo de como você vai fazer essa conexão entre o seu PlayStation 5 e o seu Nintendo Switch para tornar ele num PlayStation portátil, para você estar carregando para qualquer lugar que tenha internet, mas como a Sony também não tem isso, então você literalmente vai querer não comprar mais um PS Portal, porque o seu Switch faz isso, talvez você nem sabia quando foi comprar ele para você. Mas diz aqui, qual desses aplicativos você mais gostou e quer utilizar no seu Switch desbloqueado? Se você não clicou ainda no botão de joinha, deixa seu like. Eu sou o Caio, você tá no Switch na mão. Valeu, meu amigo, falou e até o próximo vídeo.